Olá, educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Vocês estão bem? Bom, eu desejo que sim, que estejam todos muito bem, com saúde. Não se esqueçam que a pandemia ainda não acabou e acho que vocês já sabem disso, né? Eu sempre volto a esse assunto porque acho importante relembrar, né? Estar sempre falando isso daí. No programa passado, nós falamos sobre a identidade cultural, né? A nossa identidade cultural. Vocês se lembram? E conseguiram fazer a proposta de atividade, né? O nosso desafio, enviou pra gente, né? Compartilhou? Se ainda não fizeram ou ainda não compartilharam, a gente está esperando. Hoje a gente vai falar sobre mais um aspecto da nossa cultura, a cultura financeira. Será que isso existe? O que será que é a cultura financeira, né? Afinal, quando a gente fala em financeiro, a gente sempre remete ao dinheiro, à economia, né? Mas é isso mesmo, tá? Eu vou ler uma reportagem para vocês, para a gente ilustrar e começar a nossa conversa, tá? Prestem bastante atenção, ó. Inflação. Entenda por que o custo de vida parece ter subido além do que os números mostram. Publicado em 28 de 2 de 2021, às 5 da manhã. O custo de vida ficou 4,57% mais caro nos últimos 12 meses, segundo o levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No entanto, no bolso do consumidor, a impressão é de que a alta dos preços tem sido bem maior. A redatora Isaura Alice, de 54 anos, conta que nos últimos meses viu os gastos com alimentação dispararem, especialmente em itens como óleo de soja, derivados de leite, carne, arroz e frutas. Bom, depois da gente ler juntos essa reportagem, eu tô colocando duas imagens aí para vocês, tá? Pra gente refletir. Vocês conseguem aí observar, então, através dessas imagens, a inflação, né, que a gente está vivendo no nosso dia a dia? Por volta de 1998, o nosso poder de compra era bem mais alto, né? Ó, observem aí os dois carrinhos de compra que eu tô colocando. E me digam qual dos carrinhos representa isso que eu acabei de falar, do poder de compra mais alto. Quem disse o carrinho com mais produtos? Acertou, muito bem, né? Claro, provavelmente, por volta de 1998, com 100 reais, nós compraríamos mais produtos, né? O carrinho que vocês estão vendo, que é da imagem 2, é um carrinho que representa uma compra realizada nos dias de hoje, com o mesmo valor, ou seja, 100 reais. Tem bem menos produtos, né? Portanto, utilizando o mesmo valor para compra hoje em dia, conseguimos comprar bem menos, né? Porque houve uma alta nos preços, ou seja, a inflação está mais alta, né? E com isso, o nosso poder aquisitivo diminui. Então, nesse momento, a gente precisa repensar, né, os nossos gastos, porque algumas pessoas têm um hábito de comprar, mesmo que não esteja precisando, né? Vocês conhecem alguém assim? Será que a gente usa tudo que a gente compra, né? Por que a gente compra? Sempre é bom pensar nisso, né? E é preciso, então, a gente pensar de forma mais consciente, para que a gente possa ter realmente aquilo que a gente precisa, né? Comprar aquilo que a gente precisa. Agora, uma forma para a gente saber quanto a gente gasta e como que a gente gasta é realizar uma lista todos os meses com os nossos gastos mensais e fazendo comparações, fazendo regulando, né, um planejamento e tal. E isso nos faz repensar sobre como que a gente administra o nosso dinheiro. Isso se chama orçamento mensal. Quando eu comparo o que eu ganho com o que eu gasto e organizo esses gastos, né, para não faltar. Quando a gente faz isso em família, torna-se um planejamento da família, onde todos acabam se ajudando. Bom, e agora o que vocês acham, então, de colocar em prática o que a gente está conversando aqui? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos realizar um exercício juntos aí como exemplo do que eu estou dizendo na prática, né? Vamos trabalhar com valores hipotéticos aqui no meu exemplo, ou seja, valores que eu estou imaginando, né, de gastos realizados por uma família, por exemplo, com uma renda mensal de R$ 1.500, tá bom?
Vocês, quando forem fazer de vocês, devem colocar nessa atividade os valores reais das rendas de vocês, para fazer as contas aí das despesas. Combinado? Então, o meu exemplo é só uma hipótese. Vocês vão aí pegar o lápis, o papel, né, o caderno, o que for melhor. Aí eu vou falando e já vou mostrando aí para vocês na tela aí, como mais ou menos seria legal para fazer, ó. Então, vocês podem fazer aí em cima um retângulo, né? E dentro dele já escrever qual que é a renda familiar, ou seja, a soma dos ganhos das pessoas que vivem juntos aí na mesma casa, né? Moram juntos. Aí você vai seguindo o exemplo como eu tô fazendo. Ó, a renda familiar que eu coloquei aí, como eu disse para vocês que eu ia colocar, de 1.500. Aí embaixo, vocês vão colocar um quadro, uma tabela, né? Igual a esse que eu tô colocando aí. E colocar os gastos fixos no lugar certinho. E você pode fazer duas colunas, colocando uma coluna de gastos fixos e a outra coluna dos valores. Aí, né, na primeira coluna aí dos gastos, você coloca o aluguel e do lado qual é o valor, né, do aluguel, R$300. Aí embaixo, você pode colocar a água, né, o gasto com a água, você pode colocar do ladinho ali R$80. Aí você põe embaixo os gastos com a luz, né, energia, R$50. Os gastos com telefone, R$30. O gás, R$100. Alimentação, R$500. Higiene e limpeza, R$100. Medicamentos, R$150. Lazer, né, que seria diversão, né, algum passatempo, R$100 também. Então, organizamos aí os gastos no quadro, né, do jeitinho que eu coloquei aí, que vocês colocaram aí. Aí agora a gente pode verificar aí, somando esses gastos aí, o quanto que dá. Então, somando tudo, pegando cada um desses valores e somando, ao todo fica R$1.410 de gasto. Então, a diferença entre o valor da renda e dos gastos, ou seja, a diferença é entre os 1.500 e a soma de todos os gastos, que foi de 1.410, é de R$90. Então, de acordo com esse exemplo que eu dei, a renda supre os gastos, não é verdade? Olha, dá para fazer algumas contas e análises quando a gente faz esse orçamento mensal, por exemplo, né? Eu vou colocar aí na tela também para a gente trabalhar com os dados que a gente tem e ver o que dá para fazer, ó. Qual a soma dos gastos com a luz, água, gás e alimentação? Daí a gente vai pegar os valores de cada um lá na tabela. A luz é R$50, água R$80 e o gás R$100 e a alimentação R$500. Se a gente soma tudo isso, a gente tem um gasto de 730. E aí também, qual é a soma dos gastos com higiene pessoal, medicamentos e lazer? Volta lá na tabela para ver os valores. Higiene pessoal, R$100, os medicamentos 150, lazer R$100. Somando tudo, dá R$350. Viu? Dá até pra gente fazer aí algumas análises para organizar melhor e até pra gente economizar, né? Ó, por exemplo, segundo essas duas informações que a gente descobriu aí fazendo essa análise, a gente gasta mais com luz, água, gás e alimentação ou com higiene pessoal, medicamentos e lazer? A gente viu que na primeira a gente gasta 730 e a segunda perguntinha a gente gastou 350. É isso, gasta-se mais então com a luz, água, gás e alimentação do que com higiene pessoal, medicamento e lazer, né? É sempre muito importante a gente refletir sobre os nossos ganhos e os nossos gastos, né? Não dá para sair gastando mais do que a gente ganha, né? Não, a gente acaba se enrolando, porque dessa forma é possível o quê? Planejar. Veja só, mais ou menos eu vou trazer para vocês algumas coisas legais para a gente fazer esse planejamento, ó. Então, assim, ó, dentro do que a gente está vendo aí nessa tabela, primeiro, retirando os gastos, por exemplo, com lazer, a gente pode fazer isso como? Tentando procurar locais, por exemplo, gratuitos, né, para esse fim, né, para lazer. Um outro exemplo, o gás dura 2 meses, então, um mês sim e o outro não, dá para economizar o valor dele, né, quando a gente não tem esse gasto no mês que a gente não tem, a gente economiza. Os medicamentos, algumas vezes, dá para conseguir no CEMEG, nas UBSs, farmácias de alto custo ou no ambulatório da criança
e já também ajuda um pouquinho aí a economizar, né? Bom, então na nossa proposta de hoje, nosso desafio de hoje, atividade, vai ser o que eu tô propondo aí até agora há pouco, né? Até agora no nosso programa. Então, vocês vão fazer o seu quadro no seu caderno ou em uma folha e pensar nos cálculos. Vocês vão realizar as suas anotações e pensar sobre isso. E se vocês acharem legal e importante aí compartilhar com a gente através do e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Educandos e educandas da EJA do ciclo 1, sempre aprendendo e lembrando de muitas coisas, né? E hoje não foi diferente. Espero que tenham gostado, porque eu sempre gosto muito de estar aqui com vocês, né? Então a gente chegou ao fim de mais um programa. Muito obrigada pela companhia e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.